com o Muzi, que é o seguinte, o Muzi é meu médico e ele viu minha situação, né? A gente tá. Eu tô com. Tinha machucado o ombro, acho que até ele chegou a te mandar também, não? Qual que é a situação do ombro que tava, Muzi? E se você quiser também sentir a vontade de falar da minha situação geral, que eu tava bem cagado, né? Você que tem que sentir a vontade. Eu não, por mim, por mim, tudo bem. Então, o que tem é assim, existe um desgaste grande que você se colocou por conta daquilo que é a sua restrição de sono. E o que a gente sabe hoje é que restrição de sono é a primeira causa para a diminuição de níveis de testosterona, é uma das primeiras causas para o acontecimento de diabetes, né? Ela está lá entre o que a gente chama de major factors, né? E quando a gente começou a trabalhar junto, você tinha praticamente uma diminuição da sua função hipofisária, porque a sua tireoide estava lenta, porque a sua testosterona não estava sendo produzida. E não é surpresa que você tivesse algumas lesões de aparelho locomotor, Vilela, porque a parte hormonal é que cuida do que é a regeneração muscular. E existe uma questão que é o dilema do atleta, né? Toda vez que você tem um período na sua vida que você treina muito forte, é como se existisse uma maquinaria que se adaptasse a isso. E essa maquinaria, ela se adapta tanto a gastar energia rápido, quanto a acumular muita energia. Então, quando você vê esse caso de atletas que interrompem a vida atlética dele, eles ganham bastante peso, né? Não é porque a pessoa ela se descontrolou, que ela está comendo 3 bolos de festa por dia, não é isso que acontece. O que acontece é uma pessoa que tinha um treino muito volumoso e muito intenso, então você pega jogador de futebol, ginasta olímpica, nadador, né? Cara que treinava 5, 6 horas por dia, né, e de repente ele interrompe isso, a maquinaria de guardar energia rápido, ela continua funcionando, ainda que essa pessoa não gaste. E você foi um cara que treinou muito, teve um passado atlético. Treinava todo dia, inclusive domingo, assim. Pois é. E depois parei total também. E aí você trocou o dia pela noite. Né, e o grande problema é que você entrou no que é o caso de fazer uma resistência periférica à insulina, então os primeiros exames você estava com pré-diabetes, você estava com hipotireoidismo, você estava com hipogonadismo. E no seu caso, a gente não começa simplesmente dando hormônio, né? A gente tenta fazer um restart no que é a tua função glandular normal. Só que para isso a gente precisa reativar o que é a tua rotina e preservar mais o que é seu ciclo circadiano, porque senão a gente vai ficar colocando droga para conseguir tratar uma coisa que na verdade é estilo de vida. E tratar você, na verdade, é com uma solução que eu acho que essa é a elegância da medicina, né? Com uma solução você tratar tudo isso. Então, primeiro ajustar o que é o seu estilo de vida, depois a gente ajustar o que é a tua função glandular, visto que também você não tem idade para a gente fazer uma terapia de reposição hormonal clássica, né? Não vejo idade para você, para a gente começar a usar testosterona agora, porque você vai ter que usar até o final da sua vida. Mas aquilo que eu estava passando no antebraço... Porque a gente começa com um gel de testosterona, sim. E por que a gente começa? Porque quando você tem uma queda da sua testosterona, você também tem uma queda do seu receptor androgênio. É aquilo que eu estava reclamando, eu estava sem vontade, acordava cansado, tem a ver com essa queda? Isso daí tem a ver tiroidiana dele tanto com a função tiroidiana, não, ele estava com hipotiroidismo. Então, isso tem a ver com uma situação tudo. de função tiroidiana também, esse cansaço. Acordar já cansado. Muito tireoide. Mas quando a gente começa esse tratamento, né, principalmente de testosterona, a gente começa a fazer você voltar a produzir sua testosterona. Não adianta simplesmente te dar uma medicação que você produza a sua testosterona. A gente tem que te dar algum androgênio que faça o papel de aumentar a quantidade de receptor androgênico. A testosterona ela tem essa peculiaridade, né? Quando você quando você tem uma diminuição do hormônio circulante, você tem uma diminuição do receptor. Entendi. E no nosso corpo existe dentro da fisiologia, né, 2 conceitos importantes, né, que é o feedback negativo e o feedback positivo. Feedback negativo é quando você tem um aumento, por exemplo, de um hormônio, o número de receptor cai para fazer o equilíbrio dose-resposta. Ou quando você tem a diminuição de um hormônio, você tem um aumento do receptor para conseguir equilibrar o que é dose-resposta. Com a testosterona, isso acontece até um certo nível, tá?
Quando você passa para níveis infrafisiológicos ou suprafisiológicos, a coisa funciona um pouquinho diferente. Então, no seu caso, a gente começa com uma dose baixa de testosterona, mais a medicação para produção de testosterona, para você voltar a produzir o receptor e voltar a produzir o hormônio. E assim, na literatura, o que fala? Né? Os caras que mais escreveram sobre isso são dois americanos, né, o Hahnemann e o Kovac, né, e a maior quantidade de trabalho sobre testosterona, quem faz é um sujeito chamado Bazin, né. Mas o que eles falam? Que para a gente voltar essa função é alguma coisa entre 4 meses e 4 anos, dependendo Caramba. do quanto você conseguiu resolver isso. E eu refiz os exames há pouco tempo para você medir isso. Exato. A parte da tireoide, o hipotireoidismo, eu tinha começado com uma medicação, você mediu e depois aumentou ela para 70. Isso. O que isso muda na minha vida? Esse também cansaço tinha a ver com a tireoide ou não? Então, Porque eu melhorei, eu não tenho mais aquilo que eu acordava cansado. Sim. Aparentemente, assim, tua tireoide não conseguiu voltar a funcionar. Então, o que a gente faz? A gente te suplementa com o hormônio tireoidiano, com o T4, que ele vai ser transformado em T3 no seu corpo. O que o tireoidiano funciona, que é muito importante, é que ele funciona como se fosse um fator neurotrófico, ele estimula a função cerebral. Então, às vezes a pessoa ela fala, por exemplo, o pessoal associa muito a alteração de tireoide com ganho de gordura, né, ou aumento de peso. Isso não é verdade. O que a tireoide faz, ela é uma mudança de comportamento. Então você fica menos ativo, menos disposto, você fica menos com raciocínio mais comprometido, memória comprometida, né, e acaba mudando o seu padrão alimentar. É muito comum, né, no paciente que tem hipotireoidismo, duas coisas. Primeiro, uma melhora dessa sensação no final da tarde e início da noite, porque é o pico de produção de TSH. A gente não produz TSH de manhã, a gente produz TSH das 9 da noite até as 5 da manhã. Esse é o pico de produção de TSH. Tá? Isso quer dizer o quê? Que você vai se sentir melhor um pouquinho para o final da tarde, para o início da noite, quando você está começando a produzir, estimular a sua tireoide, produzir hormônio tireoidiano. E a outra coisa é, como existe essa sensação de cansaço, é como se o cérebro aprendesse formas de você transformar o T4 que você tem de reserva em T3 atuante, porque o hormônio atuante é o T3. E uma das principais formas de você transformar T4 em T3 é pelo consumo de açúcar. Então, quando você vê uma pessoa que tem hipotireoidismo com sugar craving, que a gente chama necessidade de açúcar, a maior ou a mais provável razão para isso não é que ela está sendo sem vergonha, que ela está comendo açúcar porque ela é safada, porque todo mundo transforma isso num julgamento. Na realidade, isso é um sintoma, Vilela. A gente olha o que são os comportamentos alimentares das pessoas sob condições patológicas como sintomas. Então, quando um paciente meu que treina e tem hipotireoidismo, tem baixa produção de testosterona, né, ele fala para mim, olha, eu tô tendo mais vontade de comer açúcar, eu tô tendo muita fome à noite, pode ter certeza que essa parte hormonal está desregulada. Já mudou, eu consegui agora comer nos horários certos e comer melhor, né? Que minha mulher é nutricionista, a gente tá cuidando disso. Tive que ligar pra Dona Tive que Xenon, ligar pra minha mulher pra dar uma bronca. Help. Exato, Mary Help, gostei. Mary Help. E pior que ela é criativa, ela faz receita, não é arroz seco com frango seco. Não, mas é uma variação. Mas sabe o que aconteceu com o Vilela, Rei? Que eu acho que a gente vai acertar isso muito com o exercício. Ele praticamente era o compêndio de medicina de hipopampititarismo, né? Porque o que acontece? Você tem uma tireoide que funciona mal, você tem menos sensibilidade periférica ao androgênio. Então, a vida dele, se a gente começasse pela testosterona, ia virar de ponta cabeça. E aconteceu o quê? Porque quando você não tem o tireoidiano para fazer a sensibilização periférica ao androgênio, é como se sobrasse um pouco mais de testosterona, em vez dela fazer a ação dela, ela aromatiza. Entendi. E aí a gente ia piorar o teu caso. Por quê? Porque com o aumento da aromatização, que é a transformação da testosterona em estradiol, que é o hormônio feminilizante, né? A gente não fala hormônio feminino e masculino. Esse termo é errado, né? As pessoas elas têm hormônios androgênios e estrogênios, hormônios masculinizantes e hormônios feminilizantes, né? O estrogênio ele é feminilizante, até porque o homem também tem estradiol. Aliás, ele é fundamental para a saúde masculina, ele é fundamental para libido e performance sexual, é ele que cuida da cognição, é ele que está ligado à inteligência, né? Se a gente fosse separar em comportamentos, a testosterona seria o hormônio da iniciativa, o estradiol, o hormônio da reflexão.
né? Então não é à toa que a mulher pensa mais, que a mulher reflete mais, que a mulher cobra coisas que ela ficou elaborando na cabeça dela. O homem não, vamos resolver isso agora e vamos esquecer e vamos afundar, né? Então isso é fato. E o estradiol em excesso, que poderia acontecer se a gente tratasse primeiro a testosterona antes da tireoide, ele faz aumentar a pressão arterial e ele piora a glicemia. Então, a tua glicemia, que já estava em pré-diabetes por causa da sua restrição de sono, ia piorar mais ainda. Então, existe uma alterada ou só a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada dele estava dando 5,8, né? E fazia com que ele tivesse... O limite é 6. O limite é 5,7 para pré-diabetes. O limite é 5,7. Né? E 6,5 para diabetes. Então ele estava... E a glicemia dele normal? A glicemia dele não estava normal, Renato. Então ele já estava no quadro de diabetes. Porque já hemoglobina glicada alterada com glicemia normal, pré-diabetes. Hemoglobina glicada alterada com glicemia alterada, diabetes. Ele tinha uma glicemia acima de 90, então a gente costuma falar que é uma glicemia tocada. E aí o que a gente está vendo, né? O que é mais comum que faz aumentar o que é a nossa glicemia de jejum? É uma resposta de aumento do que é a função hepática de produzir glicose em situações de hipoglicemia. Então pensa o seguinte, né? Não é só o que a gente come que faz a gente ficar diabético. Porque se fosse assim, a gente pegaria essas pessoas magras que comem, por exemplo, açúcar. Todo mundo estaria diabético, porque o açúcar fez isso. Existe uma coisa que chama produção endógena de glicose, que é quando o seu fígado ele libera grandes quantidades de glicose na sua circulação para compensar a sua glicemia. Então, esse ponto ele é muito perigoso porque você está perdendo o controle sobre sua resposta metabólica. E aí já não é mais o que você come que te faz problema, é como o seu corpo reage. Entendi. Então, a fase da gente pegar e trabalhar isso para conseguir o ganho metabólico, o ganho hormonal e o ganho físico é agora. Porque é quase como se você estivesse cruzando uma fronteira que dali para voltar, meu amigo. Aí você tem que fazer tua vida função disso. Por que eu